Comigo também tá tudo jóia, graças a Deus. Vamos lá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente dar continuidade, na verdade, dar continuidade e encerrar também, né, aquele conteúdo, sobre vírus e bactérias, ao qual vocês produziram um trabalho, pesquisaram, né, sobre o tema, que foi o tema de vírus e bactérias. A gente já falou de vírus, e aí vamos concluir aqui os assuntos sobre bactérias, né. Vírus que a gente sabe que não são considerados seres vivos, porque mesmo escreve no chat para eu dar uma olhada se você tá ligado, sangue bom, se você está sabendo por que que vírus não é considerado ser vivo. Estão me ouvindo? Beleza. Porque vírus não são considerados seres vivos. Isso aí, segundo a teoria celular, não possuem células, né, Matheus e Fernanda responderam a isso corretamente. É é uma questão de tempo, eu acredito, que os cientistas já estão movimentando para classificar o vírus como um determinado grupo de ser vivo, devido às recentes descobertas sobre os vírus gigantes, né, inclusive 2 deles foram descobertos aqui no Brasil, e possuem características, né, muito interessantes. Eu acredito que daqui a no futuro próximo, os os cientistas, né, já vão passar a classificar, os vírus como um grupo aí de ser vivo, de uma característica distinta, obviamente, porque também se a gente pensar todos os seres, eles possuem características diferentes, células diferentes, né, se a gente pensar em, célula igual a gente está estudando bactérias, a célula bacteriana é diferente da célula animal, que é diferente da célula vegetal, e aí vai, né. O vírus ele não tem célula, então segundo a teoria celular, ele não pode ser considerado ser vivo, mas ele é extremamente dependente de uma célula. Então você vê esse vírus aí que a gente está, o SARS-CoV, né, que a gente está vivenciando essa pandemia, olha o estrago que ele está fazendo, né, se a gente pensar, do nível de mortes, né, prejuízos, a gente está falando de uma como se fosse uma catástrofe, né, a gente está vivenciando como se fosse aquelas catástrofes naturais, que não deixa de ser natural, né, que a ciência ela já mostrou aí, que o vírus não foi criado, né, por nenhum chinês, inclusive a gente já estudou sobre esse vírus que inclusive da mesma família dele existem outros, né, igual o SARS-CoV, o primeiro, né, o MERS, né, que é do grupo aí da família dos coronavírus, e então existe uma grande importância da gente estudá-los, né, e eu iniciei esse assunto primeiro para a gente, obviamente ter conhecimento, falar um pouquinho de vírus, falar um pouquinho de bactérias e produzir também o podcast que vocês produziram, né, e foi bem bacana. Depois eu gostaria de conversar com vocês, sobre a possibilidade da gente fazer um outro podcast, mas, não é com todo mundo, né, eu vou precisar de algumas pessoas, mas eu mandei até um e-mail para um grupo aí para ver se a gente podia fazer junto, mas depois a gente discute sobre isso, de repente até no e-mail mesmo para o grupo ficar atento, para a gente poder fazer isso junto aí para auxiliar, né, as pessoas que estão nesse momento agora com dificuldades, né, para estudar, para se concentrar, e aí de repente a gente consegue produzir alguma coisa junto, tudo bem? Amores, e aí a gente eu tô aqui com aquele slide que eu já mandei pelo portal, né, que é sobre o vírus e bactérias. Então a gente já concluiu o vírus, aí eu falei um pouquinho de bactérias. Bactérias são células, né, são organismos unicelulares, a gente fazer um apanhado, eh, são microscópicos, né, então a gente não vê bactéria a olho nu, elas são compostas por uma única célula, logo elas são unicelulares,
e elas possuem uma característica que nenhum outro grupo tem. As células delas são procarióticas. Eh, as células delas são procarióticas. O que seria, assim, a célula procariótica? É a célula que não possui, aquele envoltório que a gente chama de carioteca. Né, quem possui aquele envoltório é chamado de procariótica. Desculpa, de eucariótica, porque eu significa verdadeiro, né, uma verdadeira, membrana em volta do núcleo. E essa aqui, ela já não vai ter essa membrana, né, então o núcleo dela não é organizado por uma membrana, conferindo ela na classificação de procariótica. São indivíduos extremamente importantes no meio ambiente, quando eu falo meio ambiente, estou falando do planeta, né, na natureza, que até o momento o que a gente sabe é que existem, eh, esses seres vivos somente no planeta Terra, a gente não teve nenhuma evidência ainda de que a vida ela se originou fora do planeta, dando ideia lá à teoria da panspermia, mas a ciência acredita que a vida deu início aqui, porque aqui há fortes indícios de que, essa vida iniciou aqui. E como é que foi essa vida? Foi uma vida de um micro-organismo unicelular, muito simples, inclusive nem era bactéria, né, ele era muito simples, então, provavelmente quem veio logo depois deles foram as bactérias, foram esses seres aí unicelulares, devido à sua complexidade, né, sua complexidade ela é bem baixa. E aí, mas são de extrema importância. Hoje a gente vai falar um pouquinho depois de bactérias, o uso delas na produção de medicamentos, graças a bactérias, várias bactérias, a gente tem vários alimentos, então, por exemplo, se a gente pensar em o queijo Minas, se a gente pensar em iogurtes, né, eh, remédios, e acima de qualquer coisa, são elas que são os grandes recicladores do planeta, juntamente com os fungos, elas reciclam a matéria orgânica, então elas pegam transformam, né, a matéria orgânica em matéria mais simples, para que os outros seres possam utilizá-la. Então, exemplo, quando a gente morrer, a gente vai ser decomposto. Então é como se eu tivesse um trenzão, se eu fosse um grande trem, e que a bactéria fosse lá e me separasse em vagões, porque os vagões eles vão ser utilizados para serem absorvidos pelos produtores também. Outro dia eu li um negócio que eu falei assim: "Caraca, é sinistro isso". Eu li que assim, que as plantas estão cultivando a gente para que depois elas possam nos comer. Eu pensei, eu fiquei assim: "Caraca". É tipo isso. Porque tudo que a gente come vem de origem vegetal, né. Tu ué, porque se eu como boi", beleza, mas o boi é alimentado por quem? Pela planta, né. E que depois as bactérias vão decompor a gente para quem usar? Para o vegetal usar. Eu achei isso fantástico. Não é? Não faz sentido, Risa? Eu também achei muita viagem, mas faz muito sentido. Quando eu pensei, eu falei: "Caraca, é isso!" Porque a gente acha que é a gente que está cultivando elas para comer, mas na verdade elas que não estão cultivando. Eu achei isso fantástico. Mas, é essa se você conseguir prestar atenção, né, e parar pra pensar em relação à natureza, aos seres vivos, à biodiversidade e a conexão em que há entre as vidas, é isso, não tem como separar. Eu não vou conseguir sobreviver sem a bactéria. Ela sobrevive de boa sem mim, mas eu não consigo sobreviver. Contudo, a bactéria também depende das plantas, depende dos outros seres, até mesmo para que ela tenha alimento. Então, é tá tudo amarrado, gente, é tudo uma teia, né. Quem não assistiu o Avatar, assista, porque aquilo ali é uma forma fascinante de a gente entender como que funciona a vida, como funciona todo o processo, né.
É muito bacana, né, gente. Beleza. Eh, eu tô organizando a tela aqui. Bom, aí, então a bactéria aqui está mostrando as organelas citoplasmáticas dela, está mostrando aqui o nucleóide dela, os plasmídios. Ela rede celular, né, a parede celular dela é bem diferente também devido à sua constituição química da parede celular do fungo, da parede celular do vegetal, tá. E a bactéria, ela tem a capacidade de se movimentar também. Então aqui, por exemplo, ó, tem aqui os flagelos, né, tem uns cílios aqui que auxiliam também na captura de alimentos e na sua locomoção. Na letra C, no desenho embaixo, está mostrando como é que ela se locomove. Aí, nós temos aqui como que as bactérias se nutrem, né, como é que funciona a nutrição delas. A nutrição, então a gente tem se a gente pensar em, nutrição dos seres vivos, a gente estudou lá atrás que existem os seres vivos que são autótrofos, aqueles que produzem seu próprio alimento, né, fazem, por exemplo, quimiossíntese ou fotossíntese, e tem aqueles que são heterotróficos, que são aqueles que utilizam outras as fontes externas, né, de energia, logo eles não têm como produzir o seu próprio, nutriente. Igual exemplo a gente, né, a gente depende de se alimentar, de comer um vegetal, de comer um animal para tirar a energia desses compostos, desses materiais. E aí, bactéria, como elas são, né, inúmeras, como eu falei aí, existem bactérias, né, ecologicamente elas são de extrema importância para reciclagem, eh são poucas as bactérias que causam prejuízo ao homem, tá, então o que que causar prejuízo? Por exemplo, na indústria alimentícia, estragar os alimentos, mas por outro lado, graças a esse estragar, é que existem alimentos, por exemplo, como o vinagre, né, se a gente pensar em, né, em processos, a cachaça, o vinho, aquilo ali é o quê? Fermentação bacteriana. Entre aspas, é uma forma de estragar que fez com que produzisse o álcool, gerasse o álcool, né? E que a gente utiliza muito bem comercializando esses produtos. E a gente estuda, é importante a gente estudar as bactérias também para entender esse processo e entender também como a gente pode intervir no processo delas, no caso de uma infecção bacteriana. E aí, como que funciona isso então? Então tem bactérias que são autótrofas e tem bactérias que são heterotróficas. As autótrofas, a gente tem aqui, ó, as fotossintetizantes. As fotossintetizantes são aquelas que, fazem então a fotossíntese, tá. Então, tá, Fernanda, tem bactérias que fazem fotossíntese? Tem. Então elas utilizam, o gás carbônico, né, em presença de luz e produzem o seu próprio alimento, que é a glicose. E tem bactérias também que são quimiosintetizantes. Ah, essas bactérias fotossintetizantes, elas são de grande importância. Então, por exemplo, são as algas, né, elas são responsáveis pela liberação de boa parte do gás oxigênio da nossa atmosfera. Então, elas são, né, muito importantes aí para o planeta. E tem bactérias que são quimiosintetizantes. O que é quimiosintetizante? Elas produzem seu próprio alimento a partir da decomposição, da matéria, de ligações, de reações químicas, né. Então, exemplo, tem bactérias que consomem o carbono do petróleo, tem bactérias que consomem o enxofre lá nos vulcões. Então os vulcões, aquela atividade louca, muito quente, tem bactérias lá vivendo de boa e quebrando o enxofre e produzindo o seu próprio alimento, tá. Então esse tipo aí, essas bactérias
a gente classificam elas como autótrofas, né, que elas vão consumir, né, o carbono a partir aí do CO2 e de outros componentes. E a gente tem as bactérias heterotróficas. Heterotróficas, elas já vão ter, a assimilação do carbono a partir das moléculas orgânicas, então elas vão depender de quê? De seres vivos para se alimentar, né. Então como que elas se alimentam? Aí você tem várias categorias, tá. Tem bactérias, por exemplo, que são saprofágicas. O que que é saprofágico? Saprofágicos são aquelas que consomem, por exemplo, cadáveres, né, que vão consumir, eh eh espera aí que a parou de a minha tela aqui, espera aí, cancelar. Ah tá, não foi não. São bactérias que consomem, por exemplo, fezes de animais, cadáveres, né, então um bichinho morreu, aí vai lá e ele é decomposto pelas bactérias, elas fazem esse papel aí, né, de, recicladoras, né, dessa matéria. Então elas vão consumir aquele resto, aqueles frutos, né, então o mamão apodreceu, a banana apodreceu, pode ter certeza que tem bactérias saprofágicas ali, né. Um coelho morreu, uma cobra morreu, está em decomposição, tem bactéria saprofágica ali, tá bom, então saprofágico vem disso. Tem bactérias parasitas, aí a gente pode falar dessas que vocês falaram do podcast, dos informativos aí que vocês, produziram. Então tuberculose, pneumonia, aquela lá, ó, febre da mordida do rato, já tinha ouvido falar? O pessoal que fez aí, ou a galera aí da sala? Tinha ouvido falar? Pode escrever no chat aí, gente, que eu tô ligada aqui. Então, a gente tem essas bactérias, que, causam, né, infecção nas pessoas. Obviamente, graças ao contato, né, contato delas com esses seres vivos. Então, por isso que a gente não pode ficar em lugares insalubres, né. Então, se a gente pensar, assim, em muitos presídios no passado, as pessoas conviviam com os ratos, né, os ratos passavam ali, eram mordidas por ratos. Eu já vi relatos de crianças em orfanatos que o rato ia no berço e mordia elas, né. Olha que doido isso, né, gente. Se a gente pensar no nosso passado, enquanto sociedade, né, enquanto seres humanos ali, que viviam em situações insalubres, muitas pessoas morreram disso. O que que eram aquelas febres puerperais, a mulher morria, né, dessa febre, por quê? Porque na hora do parto, ela tinha infecções gravíssimas, e aí dava uma febre nelas, elas morriam. Então, no passado, quando você não tinha intervenção, né, de, profissionais que tinham esse cuidado, né, com a saúde da mulher, ou que a mulher não era hospitalizada, os bebês eram, paridos em casa mesmo, e às vezes não tinha aquela higienização, né. Você vê que até eles conseguirem, se entender como que a mulher, para ela não morrer, que eles tinham que usar toalhas quentes, né, toalhas fervendo, tesoura, a tesoura que às vezes era cortava o porco, a galinha, ia lá e cortava o cordão umbilical da criança, aí morria a mãe, morria a criança. Então, se a gente pensar nisso tudo, o que estava presente ali? Bactérias. E elas estão em todos os lugares. Mas você vê que essa intervenção aí, o lavar as mãos, o fazer a higienização correta, né, a asepsia dos equipamentos, da tesoura, das toalhas. Se a gente pensar num hospital hoje, né, comparado ao que era antes, nas casas das pessoas, a gente evoluiu absurdamente, né, gente? Vocês estão vendo que é possível fazer desinfecção, com radiação, com ozônio, né. Isso é muito legal. Na estação de tratamento de esgoto, eles usam uma luz, né, de ozônio para poder desinfectar,
tirar as bactérias da água que já foi tratada no processo, do esgoto que foi tratado no processo, né, não a água em si. Que aí depois aquela água ela é descartada, né, nos rios. Ela sai da estação de tratamento e vai ser descartada. Então isso é muito interessante, não é muito arriscado o tratamento da água, Fernanda? A água que sai do tratamento de esgoto? Ah, com a luz? Não, não. A luz ali ela não fica radiação, né. Ela é durante um tempo, aí ela vai agir na membrana da bactéria e vai de volta para os rios. O que é perigoso mesmo é aquele o próprio esgoto em si, né, que causa prejuízo para os corpos hídricos. Então, bactérias parasitas é aquelas que vão o quê? Causar, eh, enfermidades nas pessoas, nos animais, né, lembrando que os animais também passam por isso. A vaca também tem infecção, o cachorro, o cavalo, tem vários seres vivos que têm essa questão, de infecções causadas por bactérias. Plantas também, né, plantas podem dar, bactérias, e aí elas morrerem por isso. Então, o que que são parasitas? É aqueles que vão se alimentar dos tecidos corporais, né, então se a gente pensar na gente, pode ter bactéria na pele, aquela bactéria que causa, por exemplo, furunculose, né, a espinha também tem bactéria ali dentro, infecção na garganta, infecção urinária. Nas mulheres, ó, se a gente pensar em gonorreia, no homem também gonorreia, sífilis, que são as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, são causadas por quem? Por bactérias. No passado, gente, em prostíbulos, era muito comum, como não usavam preservativos, não existia, né, tem os preservativos primórdios lá atrás, lá no passado, tem preservativo que eles usavam tripa de porco, né, o intestino do porco para fazer, pra usar no ato sexual ali naquele momento. Era uma forma de proteção, né, mas quem não tinha era muito comum eles jogarem álcool, né, no pênis, na vagina, jogar limão, né. É interessante, né, por quê? Se a gente pensar é um ácido, né, é uma forma de você matar ali aquilo que está do lado de fora, mas lembrando que dentro pode haver, né. Se a gente hoje por isso que é importante o uso do preservativo. Sim, é muito interessante. Deve sair, né, Fernanda? Deve sair. Eu vi outro dia eu estava até vendo filmes da Idade Média, eu amo os filmes da Idade Média e eles falam muito disso. Espera aí um pouquinho que acho que tem gente participando aqui, espera aí. Vou dar uma olhada aqui. Os filmes da Idade Média, eles falam os filmes da Idade Média, eles mostram exatamente isso, como era feito na época, né. Porque já existia, né, gente. Eles não sabiam ao certo do que se tratava. Eles atribuíam muito, era bem comum eles atribuírem essas infecções a bruxarias, né. Eu vi outro dia um filme mostrando exatamente que assim: "Ah, não vai em tal lugar, porque as pessoas que vão até aquele lugar, elas morrem". E aí, no final das contas, atribuía isso devido a questões espiritualistas, né. Mas no final das contas era por quê? Porque tinha naquele lugar frutinhas, as pessoas comiam aquela frutinha ela tinha um nível de veneno, né, muito grande e que as pessoas tinham convulsões, aí falava que as pessoas estavam, possuídas, né, por espíritos malignos. Então é muito interessante isso. Eu acho amo ver esses filmes, assim, que eu sempre procuro fazer uma analogia do que é hoje. Então aquelas mulheres morrendo das febres puerperais ou enfim, morrendo de diversas complicações causadas por bactérias, e a maioria delas, galera, era por falta de higiene. E aí vamos trazer para agora.
né. Hoje, qual que é o método profilático para a gente combater, em partes, o SARS-CoV? Não é exatamente essa higiene? A gente, em pleno 2020, está sendo passado na televisão como a gente deve lavar a mão. É muito louco isso. Então, assim, a lavar a mão, o tomar banho, o lavar sua roupa, o limpar sua casa, gente, a gente está ouvindo isso. Vocês não estão entendendo. Por que que a gente está ouvindo isso? Porque muita gente ainda tem essa questão de não ter hábitos de higiene. Gente, eu conheço pessoas instruídas que vão ao banheiro, fazem número 2 e não lavam a mão. Assim, eu já presenciei, eu falei assim: "Não, não acredito". Eu fiquei horrorizada. Então, assim, aí a gente pensa, não lavar a mão, você toca em várias coisas, você carrega bactérias. Na verdade, a gente carrega bactéria para tudo quanto é lado, né, gente? Na nossa saliva, nas nossas mãos, na nossa pele e na nossa casa. Por isso que tem que ter a higienização correta, para que evitemos esses problemas, né, de infecção. Uhum. Pois é, muito doido. Gente, no passado, as pessoas faziam suas necessidades, era muito comum fazer nas ruas, né, vocês estudam história, sabem melhor que eu disso do que isso, eh, sobre essa situação. Eles pegavam, às vezes, faziam suas necessidades em pinicos, em bacias, alguma coisa, e jogava na rua. Jogava tudo na rua, assim, ó, na calçada. Imagina você tá passando na hora embaixo, desvia dos moreno que vem. É, as ruas eram nojentas, sujas, né. Agora eu entendo porque que as mulheres no passado usava sombrinha, né, gente. Aquela sombrinha de assim, a moça que era aparador de bosta, né. Qualquer coisa, pum, protege. Sinistro. Pois é, mas que bom que a gente evoluiu, né. Ó, a galera aí do pessoal é tipo isso, o pessoal aí que fez, a peste, né, a peste negra, você vê que é uma bactéria que estava na pulga do rato, que doido, né. Uma bactéria, quer dizer, um parasita dentro de um parasita dentro de um rato, e que causou a peste negra e disseminou, né, inúmeras pessoas. Foi a história, né, de doenças infecto-contagiosas a que mais matou. É um assustador, né. E tudo isso, gente, você vê, ó, rato, e a gente continua com rato nas cidades. Aí você pensa, assim, também na nossa relação com o meio, no nosso descaso com o lixo. Lixo, inclusive, que é valioso, que a gente sabe que pode ser reciclado e a gente não faz isso. E o poder público, né, se a gente pensar na gestão pública, eles não fazem isso, não incentivam isso, não possuem políticas públicas para que incentive a população a fazer isso. Aí, por outro lado, a população também é mal instruída, enfim, aí vira essa coisa toda aí, só para a gente traçar um paralelo, que muitas vezes a gente fica assim: "Ah, não era para existir bactéria, não era para existir isso, não era para existir aquilo", mas a gente está acabando de falar que elas são de extrema importância, mas é importante estudá-las, porque também causam prejuízo, mas aí se você for olhar a raiz do prejuízo, a raiz do problema que causa esse prejuízo, tá lá, ó, a cara do humano, né, o humano no meio dessa situação, né, então é assustador. E aí, preste atenção, outra coisa também, esses 3 outros pontos aqui, ó, que a gente está vendo, ó, estão aqui, aí são as formas, né, de metabolismo delas. A gente tem aeróbica, então o que que é aeróbica? A aeróbica, ela vai utilizar o gás oxigênio para poder fazer o quê? A respiração celular. Então é igual a gente utiliza também o gás oxigênio, e lá nas nossas mitocôndrias vai ser quebrada a glicose com a ajuda desse gás oxigênio, com a presença do gás oxigênio, e vai produzir, né, e vai produzir energia, vai produzir ATP, né, ó, ATP, adenosina trifosfato.
tá? Então, as bactérias aeróbicas, elas vão utilizar o gás oxigênio e vão fazer o seu metabolismo a partir das, eh, dessa reação química e de respiração celular, ok? Aí, tem o outro extremo, que são bactérias anaeróbicas, anaeróbicas, tá aqui o nomezinho delas. O que que é anaeróbicas? Elas não vão fazer respiração celular, porque respiração celular é com presença, né, utiliza-se gás oxigênio. Aqui não, aqui ela vai fazer a fermentação. Então é um processo fechado, não há presença de gás oxigênio. Por isso que a gente fala que essa bactéria é anaeróbica o quê? Obrigatória. Obrigatória. Obrigatoriamente, ela depende de que seja desse jeito. Ah, e se for gás oxigênio aí? Elas morrem. Elas morrem. Então, existem tratamentos de esgoto que são no sistema fechado. Essas bactérias que estão ali, elas são anaeróbicas. Então, se for gás oxigênio ali, elas morrem. Então, muitas bactérias morrem, só você jogar o gás oxigênio ali, elas já vão morrer. Aí a gente tem um outro lado aqui, que são as bactérias meio termo aqui, que a gente chama de anaeróbica facultativa, não obrigatória. Então, o que que elas fazem? Em presença de gás oxigênio, elas fazem respiração celular. Na ausência deles, elas são bem versáteis, né, e elas vão fazer o quê? Fermentação. Então tem bactéria autótrofa, né, pode ser quimiosintetizante ou fotossintetizante, e bactéria heterotrófica, que são aquelas que podem, saprofágicas, né, que consomem lá, fazer decomposição de cadáveres, aquelas que são parasitas, né, que estão comendo tecidos vivos, né, dos seres vivos, então que está lá causando infecção na sua garganta, nos seus rins, né, na sua pele. E tem as bactérias que elas estão presentes em meios, né, que são aeróbicos ou anaeróbicos, facultativo ou obrigatório. Então, um exemplo dessas aqui são bactérias, por exemplo, que estão lá no esgoto. Então, se você visitar um dia a estação de tratamento de esgoto, você vai ver a presença de bactérias anaeróbicas obrigatórias que elas estão no sistema fechado, onde é tipo uma grande panela de pressão que o esgoto é tratado ali e o gás é canalizado e utilizado depois para fazer outra coisa, né? Até para cozinhar é possível produzir esse gás aí que é o metano, né? É, ó, por exemplo, quando você passa, quem já foi ali no shopping Praia da Costa, quem já andou, deu uma volta, né, na beirada de um rio, um riacho, um córrego, que esse córrego está podre, né, tá todo cheio de esgoto ali, e aí você sente aquele cheiro, você fala assim: "Nossa, que cheiro de esse cheiro, ele é da decomposição daquela matéria orgânica ali, as bactérias estão lá fazendo o papel de decomposição, e aí elas liberam esse odor, tá, esse odor fétido aí que, vão produzir que vão ser produzidos a partir da decomposição, tá. Então, ali elas estão fazendo um papel maravilhoso para o meio. Qual que é a importância disso? Decomposição. E o que que eu poderia fazer para acelerar aquele processo? Dar uma movimentada naquela água, que aí eu vou ter também bactérias aeróbicas ali. Vai chegar uma hora que não vai ter, se não tiver oxigenação nenhuma, viram só bactérias anaeróbicas, obrigatórias. Por isso que o lugar fica fedendo gás podre, ovo podre, por causa desse mau cheiro aí dessa decomposição, ok? Curiosidade sobre bactérias. Quando está chovendo, muitas pessoas sabem por quê. Às vezes eu estou aqui dentro do meu quarto e está chovendo, mesmo eu não ouvindo barulho. Eu sinto o quê? Cheiro. Aí eu falo que é o quê? Cheiro de. Escreve aí para eu saber se você está ligado, sangue bom. Cheiro de terra molhada, a Risa falou. Mas o quê? Só isso? Vocês acham que é só cheiro de terra molhada? Muita gente fala assim, cheiro de chuva, não é? Não é cheiro de chuva? Olha aqui,
Vamos lá, destruindo a infância de vocês, vamos lá. Adoro essa parte. Aquilo ali não é cheiro de chuva e nem cheiro de terra molhada. Não fala assim: "Não, tá chovendo, tá com cheiro de chuva". Muita gente fala assim: "Não é cheiro de chuva e nem cheiro de terra molhada, é cheiro de bactéria". Chupa essa manga, viu? Cheiro de bactéria. Já tinha ouvido falar isso? Não? Nunca tinha ouvido não? Cheiro de terra molhada, né? Muita gente acha isso, né? Beleza. Então, gente, esse cheirinho que vem, ele é de bactérias presentes no solo, que quando elas recebem a presença da água, elas têm essa percepção, elas liberam, eh, essa liberam odores, né, liberam, eh eh, essa substância, né, que vai causar esse cheiro aí, né, esse cheiro chamado de petrichor, né, o cheirinho da chuva, o cheirinho da terra molhada, é graças a isso, beleza? Então são essas bactérias que estão aí. Petrichor ou petrichor é o nome, né, que é esse odor aí, usado na hora dessa liberação aí dessas bactérias. Bom, dúvidas aí sobre esse processo aqui? Posso passar? Tudo ok? Então tá bom. Beleza. Aí vamos para a reprodução dessas bactérias. A reprodução, ela deixa eu dar uma olhada na hora aqui, falta um pouquinho já. A reprodução das bactérias, essa reprodução ela é assexuada, a gente já estudou lá na aula anterior, né, no início do ano, que as bactérias se reproduzem de forma assexuada. Que é isso? Uma célula, ela se divide dando origem a 2, né, então ó, uma bactéria aqui, olha o processo de divisão celular de mitose ou meiose? Esse processo aqui é similar à mitose ou à meiose? Vocês já estudaram isso ano passado. Mitose, muito bem. Fazendo com que de uma bactéria surjam 2, né, 2 idênticas, é Ctrl C, Ctrl V, tá. Por isso que elas se reproduzem muito fácil, gente. Se a gente tivesse presencialmente na aula, eu ia propor da gente fazer um iogurte, que aí vocês iam acompanhar o processo de crescimento bacteriano. A gente ia ver no microscópio, é muito bacana. É uma célula dando origem a outra. Como é que faz? É super fácil, Fernanda. Você pega 1 litro de leite, dá uma mornada nele, né, esse leite pode ser de caixinha mesmo, aí você morna ele, morna para ele ficar, assim, uma temperatura, agradável, né, morno, não quente, porque se você colocar quente, a bactéria vai morrer, se você colocar gelado, ela não vai conseguir proliferar. Tá? E aí, então você pega um potinho de iogurte, esses iogurte de potinho, 100 gramas, iogurte natural que você compra no supermercado, qualquer um sem sabor, né, natural. Aí você derrama ele ali dentro de 1 litro de leite morninho, mexe, né, bota uma tampinha assim, né, um prato por cima, ou alguma coisa, uma peneirinha, né, para que não caia sujeira lá dentro, e deixa do lado de fora da geladeira, não bota dentro da geladeira não. De um dia para o outro. De um dia para o outro você já vai ter aquela coalhada ali, aquele iogurte, né. Se você deixar 2 dias ainda, melhor ainda, eu gosto de deixar 2 dias, que aí ele fica mais consistente. E aí você adoça e bota a fruta que você gosta, né. Se a gente fizesse isso presencialmente, eu ia mostrar para vocês no momento ali que a gente mistura o iogurte com o leite, elas já começam a proliferar, você vê crescimento ao vivo, é igual a micareta gente, todo mundo para um lado para o outro, você vê esse processo que você está vendo na sua tela aí muito rápido. No YouTube deve ter videozinhos, vou ver se eu consigo achar e eu posto lá no portal para vocês acompanharem também como é que funcionaria.
Então, hoje a gente sabe que os laticínios, né, são bastante comercializados e é graças a essa constituição, é graças a esse processo, ó, de reprodução bacteriana que elas fazem, tá bom? Mas eu vou passar uma pesquisa também que tem a ver com isso, aí vocês vão se ligar e vão conseguir fazer a partir dessa busca, né, como que elas se reproduzem. Então, é Ctrl C, Ctrl V, ok? Aqui, ó, uma célula mãe dá origem a 2 células filhas idênticas, tudo bem? Aí, vamos para o outro lado, para outra parte, que ela fala de recombinação, né? Ela mostra como é que funciona a recombinação. Que aí você pensa assim, se elas se reproduzem do mesmo jeito, como então que tem bactérias que são diferentes umas das outras? Como é que tem bactérias que um antibiótico funciona e o outro não funciona, né? Para pessoas que estão com infecção. Então, basicamente, é por quê? Porque tem esses processos aqui que vocês estão vendo, que a gente chama de recombinação. O que é recombinação gênica? Elas incorporam DNA de outras bactérias. Olha que sinistro. Aí tem 3 processos aqui, tá? Vamos para o primeiro aqui. O que é transformação bacteriana? É a capacidade que ela tem de pegar um DNA que está no meio e incorporar o dela. Então ela tem essa capacidade. Testes de bactérias que são patogênicas, bactérias que são letais para um determinado ser vivo, foram mortas. Essas bactérias foram mortas. Por outro lado, a gente tinha o mesmo grupo de bactérias, mas essas bactérias elas estavam vivas. O que aconteceu? Elas incorporaram o DNA dessas bactérias letais e passaram a ser letais também. Olha que doido. Sinistro, né? E isso faz com que seja algo que os cientistas têm que observar bastante, né? Se isso é capaz de se estender. Conjugação bacteriana. Olha, presta atenção, olha como é que elas são espertas pra caramba, hein? Elas têm a capacidade de compartilhar em vida. A primeira é morta, em vida ela não faz isso não. A segunda conjugação bacteriana é em vida. Elas chegam uma do lado da outra, uma fala assim: "Já é ou já era?". Aí se a bactéria falar assim: "Já é", então demorou. Aí elas trocam o material. É nesse nível, gente. Eu fico imaginando que a vibe é essa troca de ideia entre elas. E aí rola, né, um pareamento, dá match, né? Não é assim que a gente fala? Dá match. E aí elas compartilham. Olha aí, conjugação bacteriana é um processo em que a transferência de DNA de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora ocorre por um tubo de proteína, o pelo sexual. Que aí a gente fala pile sexual também, né? Comum você encontrar nos livros. Mas a bactéria chegou, falou já é, e aí trocou material genético. E isso elas conseguem, fazer com se tornar inclusive resistente. Não vou nem falar não. Conclui vocês. Qual o problema disso? Eu já comecei a dar spoiler, hein? Com isso, elas conseguem o quê? Graças a esse sistema. Isso aí, se tornar resistente, elas conseguem passar resistência de um determinado tipo de antibiótico uma para outra. Sinistro, né? Sinistro. Deixa eu ver aqui quem pode fazer uma pesquisa hoje. Eu já estou com vontade de pedir alguém para fazer umas pesquisas. Deixa eu ver quem está aqui. Quem está presente? Vamos ver. Vamos ver as pessoas, os seres humanos que estão aqui presentes. Vamos pedir alguém para falar. Vamos fazer aqui. Nossa, tem pouca gente hoje, hein?
Pedro, Pedro, está aí? Dá um oi para mim, Pedro. Pedro. Pedro, você é curioso? Você se considera uma pessoa curiosa? Você gosta de saber das coisas? Sim? Então tá bom, beleza. Eu queria que você pesquisasse para mim sobre, por que as bactérias estão se tornando resistentes. Qual o motivo? E aí, o título que você pode pesquisar é esse aqui, ó. Por que que é um problema? Por que que elas são um problema? Pode? Para amanhã? Pode? Sem ler, hein, aquele esquema nosso lá, sem ler, guarda, né, estuda, entenda e explique aí para os alunos, tá bom? Vale ponto, claro, né, ponto de participação aí sua, de pesquisa, né. Tudo bem? Aceita o desafio, sim ou não? Pode negar também, se quiser, fica à vontade. Esse último sim, eu não sei se foi esse sim, esse é o sim que eu perguntei agora? Tá? Então tá bom, gosto de gente assim, nada a ver. Muito bem. Jujuzinho, está quase terminando o nosso tempo. Aí, amanhã a gente pode esticar mais falando sobre essa parte aí, de que Pedro vai falar também um pouquinho, e aí eu concluo, eh, esse raciocínio aí sobre as superbactérias. E aí, por último, a gente tem a transdução bacteriana, né, o que Pedro vai falar tem muito a ver com essa segunda aí, ó, conjugação bacteriana. O slide já tá, Fê, eu já compartilhei ele, vírus e bactérias. Confere lá para mim depois, eu até olhei, eu falei assim: "Deixa eu ver se eu já mandei esse slide". Ah, o portal tá ruim, né. Quer que eu mande de novo então? Quer, gente? Eu mando. Pode ser, eu coloco lá de novo então, Fê. Transdução bacteriana, chuchuzinhos, é a transferência já de essas moléculas de DNA de uma bactéria para outra, mas tem o quê? Um Uber aí no meio. Tem o quê? Um Correios aí no meio, que vai o quê? Transportar. Igual antigamente as pessoas mandavam cartas, né, uma para outra. Quem que levava? Os correios. Então tem alguém intermediando aí. Quem que é esse intermediador? O vírus. E aí esse vírus, olha que sinistro, é um vírus que é exclusivo de bactérias, a gente já estudou ele, né, que é o bacteriófago. Então ele que vai levar, ele tem a capacidade de tirar o DNA de uma bactéria e transferir para outra, olha que doido isso. Cara, esse vírus é sinistro. Não, eu vou ter até fazer uma pesquisa. Não, vou ter que pedir a alguém para fazer outra pesquisa, porque esse vírus é massa, é massa. Ele auxilia muito aí no processo. Stephanie, tá aí? Stephanie, pode pesquisar pra gente sobre biotecnologia. Pode, Stephanie? E bacteriófago. Biotecnologia e bacteriófagos, pode? Show, Stephanie, você é 10. Então, Stephanie e Pedro, né? Vou anotar aqui amanhã. Tá bom? Mesmo esquema lá, sem ler, explicando aí qual é o papel dos bacteriófagos, onde eles são usados na parte da biotecnologia. Dá um exemplo, tá, Stephanie? Pesquisa lá uns exemplos que sejam legais, assim, para a gente poder fazer, para a gente poder falar amanhã. Tudo bem, gente? Dúvidas? Falta bem pouquinho tempo aí para nós encerrar nossa aula. Olha aí, vê se tem alguma dúvida, a gente para por aqui, na próxima aula a gente dá continuidade, né, que a gente fala um pouquinho de bactéria e biotecnologia, associada a isso que a Stephanie vai falar, tá bom? De boa? De boas na Lagoas?